Alô, alô, pessoas! Tudo bem com vocês? Estou aqui, Bruno Moura, host aqui do seu Input, né? Seu material de audiovisual aqui da Prompt, a melhor newsletter sobre inteligência artificial que eu conheço. De novo, opinião de quem? Minha. Eu que acho isso, tá? Mas porque vocês também têm feito muitas coisas que me faz pensar isso. Os joinhas, os likes, cada vez mais, né, assinantes dentro da Prompt, e eu fico muito feliz, agradecer demais vocês. Os outros conteúdos que a gente tem feito têm surtido muito efeito de mais pessoas assinando. Então, muito obrigado a você que está aí. E a gente tem mais um convidado aqui conterrâneo, nordestino, né? Para falar um pouco da história dele, falar do que ele tem feito. E, David, queria que você se apresentasse. Eu sempre abro dizendo uma frase que, para mim, Caetano foi muito feliz quando ele disse que cada um sabe a dor e a delícia de ser quem é. Então, acho que você vai saber se apresentar muito melhor do que eu te apresentar. Então, fica à vontade, meu amigo. Boa, meu amigo Bruno. Cara, satisfação enorme estar aqui com você. Agradeço a você e toda a sua audiência. Meu nome é Deiver Santos, né? Eu sou natural de Aracaju, Sergipe, né? O menor de Sergipe, o menor estado da federação, e Aracaju com essas suas belezas naturais, né? Conhecido como o país do forró. Lá tem 30 dias ininterruptos de forró. Eu conheço, viu? Muito legal. Eu Mas já fui algumas vezes, viu? conhece, né? Ah, então você sabe que essa história Já fui é muito algumas vezes lá. verídica. Isso. E é também terra de Tobias Barreto e é terra de tantos outros intelectuais que contribuíram para a nossa cultura nacional. Então, Mestrinho, eu me sinto isso, sanfoneiro. mestrinho. Isso, exatamente. E tantos outros pessoas ilustres que contribuíram para a nossa cultura nacional. O que a gente entende Brasil, né, quanto cultura, lá está também registro de grandes sergipanos. E, cara, sou aracajuana, né, nasci ali em 1987, assim, tenho 38 anos, tô velhinho aqui, os cabelos brancos aqui, né? Sou do tempo, um tempo bom, cara, um tempo bem diferente dos tempos de hoje, né? A minha infância, assim, a minha adolescência é muito diferente dos jovens hoje, né? É, e hoje eu sou pai, tenho um filho de 7 anos, David Júnior. O sonho dele é ser jogador de futebol, como todo jovem. E ele, no último campeonato, fez um gol de falta e ofereceu para mim. Então, sou um pai babão, tá? É bem complicado, Ai, que bom massa. para isso. E, e é isso, sou pai, sou filho, né? Sou irmão, né? E tenho uma namorada, ela é Catarina Gaúcha. Estou 1 ano e 6 meses com a minha namorada, o nome dela é Raquel Rames, ela é descendente alemã. A gente começou a namorar no Sul, que eu morei quase 3 anos no Rio Grande do Sul. Eu estou mais recente agora em, em Maceió, trabalhando mais de home office para o grupo aqui em Santander. É, Isso é a parte pessoal, né? Do ponto de vista de profissional, eu tenho uma carreira aí que eu sempre digo que eu tenho dois braços, né? Eu sou um natural original acadêmico, né? E sou um natural original de negócios, eu também do mercado, né? Então, eu não tenho um viés só acadêmico, também eu não tenho um viés só de negócio. Então, eu consigo transitar entre esses dois mundos que muitas vezes não conversam muito entre si. Eu gostaria muito que as organizações e as empresas, ela, em geral, não só nessa área que eu atuo de tecnologia, mas quando bebesse mais dessa fonte de riqueza que é a academia, né? Não olhasse para ela enquanto uma torre de marfim, né? É um pouco utópico isso, mas era um desejo. E o meu papel é exatamente esse. Quando eu vim com um propósito, talvez na humanidade, de minimizar essas distâncias entre um mundo, né, de teórico científico
para um processo de aplicabilidade do humano no seu dia a dia. Talvez vejo um pouco nesse meio, Bruno, né? Como nessa Cara, percepção. eu concordo extremamente com você sobre esse ponto de vista. Eu sou um crítico no sentido, não sou um crítico da ciência na academia, mas sou um crítico de Uhum. como que isso não se converge, né? Tem poucas coisas que eu tenho E, similaridade com a cultura americana, né? Pouquíssimas coisas. tá. Fora esporte e a forma como eles constroem conhecimento com a universidade, né? Como é que eles E, conseguem juntar empresas e universidades? Como é que eles conseguem fazer isso. pesquisa de uma forma que essa pesquisa vire, né, produtos de aplicação? Isso é uma coisa que do conceito americano, né, de se realizar coisas, eu sou um fã, gosto muito e gostaria muito que as academias brasileiras tivessem mais isso de forma intensa, né? Mais institutos, por exemplo, que produzissem, né, e fizessem mais esse processo de construção e de apropriação, né? Que eu acho que é uma apropriação quando você transforma esse conhecimento, essa pesquisa em algo aplicável, né? Mas falando nisso, meu velho, já que você falou de Aplicável. academia, como é que você começa? Lá, você lá com 18, 17 anos, como é que você escolheu, né? Aquilo que você foi Uhum. estudar, depois como é que você foi, né, continuar o seu processo acadêmico, né? Eu sei que você tem um PhD, como é que foi o seu mestrado, como é que foi esse seu caminhar, né? E por que tecnologia? Você já tinha alguma similaridade? Você já tinha afinidade com matemática, com ciências, né? Como é que se encontra a tecnologia, né? A ciência de dados. Então, Bruno, esse caminho aí, como você mesmo disse, não é linear, né? E a gente vai aos poucos, não existe um plano pronto, né? Eu gosto de uma frase muito boa. Eu não sei de quem é o autor, depois eu vou preocupar, mas sempre ela fica na minha mente, né? Que é o seguinte: se você vê um caminho na sua frente, pode ter certeza, esse não é o seu caminho. O seu caminho é aquele que você mesmo constrói ao longo da sua jornada. Então, é, não adianta, né, nós prevermos que a gente como pai quer muito esse controle, né? Meu filho vai fazer isso, vai ser assim, vai ser um crescimento assim. Mas depois você percebe que é Hum. uma coisa que não está no seu controle exatamente. E ao longo da minha infância e da minha adolescência, eu tive a oportunidade de ter bons professores, né? Eu eu estudei sempre em colégios de freira e de padre. Na minha infância, num colégio chamado IDFG, e não mais na médio no consagrado Dom Bosco, né? Na rede Dom Bosco Nacional, que é de padre. E eu sempre tive bons professores de física e bons professores de matemática que sempre me mostravam um porquê do mundo, e eu sempre fui muito curioso quanto a isso. Não era um aluno perfeito, é porque também eu acho que de alguma maneira, eu fazia aquilo que o status ali do momento ele pedia de mim. Eu sou uma pessoa que uso muita regra. Sempre foi, ou seja, a regra é, para você passar você precisa disso, você precisa só aquilo. Então, eu usava muito dessas estratégias ao longo da minha vida. Ser um cara 10. Eu sou um cara que usa a regra. Você no início aqui do nosso papo falou que você achou uma similaridade de valores comigo. Eu acho que a gente tem várias similaridades. Essa é uma que eu sempre usei. Porque eu nunca Pois gostei do modelo de escola. Nunca. Nunca gostei desse modelo de educação escola. vamos. Nunca porque ele sempre me cerceava de várias coisas. E já que o que queriam era que eu passasse, eu fazia a mesma coisa. E aí eu descobri, na minha época, eu sou um pouco mais velho do que você, e aí na minha época existiu, as recuperações, elas variam 5. E aí o que acontece? Eu fazia o que eu queria o ano todo. Quando chegava no final do ano, eu passava 2 semanas estudando. Porque o meu problema não era estudar, eu sempre fui uma pessoa que sempre gostei muito de estudar. E aí o que acontece? Eu disse, pô, 2 semanas.
Pô, eu tenho um ano todo para fazer o que eu quero e só preciso de 2 semanas para poder passar, que é o que as pessoas querem, né? As pessoas, na maioria das vezes, não querem que eu aprenda, elas querem que eu passe, né? E aí, o que eu fazia? Ia para recuperação, né? E fazia, e tirava 10, tirava 8, tirava 9, né? Tirava notas boas porque eu parava realmente para estudar, né? Mas utilizava É, utilizava o é, sistema contra ele mesmo, entendeu? o sistema contra ele mesmo, mas eu nunca reprovei. Porque eu nunca reprovei, Eu né? também não. Isso foi uma coisa boa. Eu nunca reprovei, mas eu tinha uma sacada muito perto do que você dizia aqui, mas eu usava o sistema contra ele mesmo também, né? E ao longo dessa trajetória, cara, Sergipe é um estado muito do setor de óleo e gás, né? Setor de óleo e gás. E as minhas primeiras iniciativas ali para querer ir para a universidade foi nessa busca dessas oportunidades, que sabendo a economia do meu estado, basicamente disso. Eu também eu sempre fui muito pragmático. Então eu vejo um mundo, eu tento ver o sonho, mas eu não descolo o sonho muito da realidade. Eu sempre fui um cara com muito sonho, mas com um sonho mais próximo de realidade. Eu não sou um cara que descola a realidade da vida que nós temos. Então, eu compreendia desde cedo, há 17, 16 anos, que o meu estado é um estado que tinha mais oportunidade de setor de óleo e gás. Isso era um fato naquele momento. Hoje não é tanto, mas ali se vivia o boom do pré-sal, ali, 2000, 2000, 2004, 2005, se vivia o boom do pré-sal. Então, eu, cara, não tinha como, não tinha como eu nadar contra a maré, fazer uma coisa totalmente descolada da economia do meu estado, né? Ah, foi influência? Eu acho que não foi tanto, porque foi mais essa meu olhar que eu já conseguia analisar. Eu via jornal, eu sou era um jovem chato, eu sou era um jovem que via jornal. Essa juventude hoje não vê jornal. A gente ainda assistia jornal, lia jornal, né? E aí eu tinha isso em mente, Eu cara. vivi Eu no não mundo posso sem fazer uma. internet. Então, televisão Então, para mim sempre foi algo que eu consumi É, muito. pronto, você tocou no ponto bom. Eu sou do tempo da internet, mas quando a gente tinha um discador ali, que a gente só tinha alguns minutos, a mãe só deixava algum tempo, a gente ficar na internet com o discador, se não via uma conta alta, né? A galera não sabe o que é isso, né? Mas Discador, eu essa já era, palavra. eu já era adulto já, David. Eu, adulto Aham, assim, já tinha passado dos 18 anos, por exemplo, quando a internet certo. começou a chegar mesmo e as pessoas começaram a utilizar que computadores ficaram mais acessíveis, por exemplo, né? Sim, sim, sim. Então, eu já passei bastante dos 40 já, e aí Aham, eu vivi num mundo realmente sem internet. Eu tenho essa coisa de aham, ter 14, por exemplo, minha filha tem 15 anos, né? E aí o que uhum, acontece? Hoje eu vejo a forma como ela consome as coisas, né? E eu sou um híbrido disso, né? Porque eu consumo coisas uhum. parecidas como ela consome, mas eu tenho uma perspectiva muito, né, desplugada, analógica, vamos dizer assim, né? Eu sempre brinco Desplugada. com as A pessoas gente que eu sou um vive influenciador sem. analógico, Isso, né? isso. E até tem um ponto que a gente, os efeitos desse processo de desconexão é muito menor na nossa geração do que nessa nova geração. A gente consegue ir para uma ilha deserta Total. sem problema nenhum, não é, Bruno? Isso é bem interessante. Aí, cara, To- não quis nadar contra a maré, aí fui fazer um curso, na época chamava Tecnologia em Petróleo e Gás. Foi a minha primeira experiência universitária ali. Aí eu conheci o mundo da Petrobras, e comecei a fazer pesquisa para a Petrobras ali. E ali foi embora nessa questão acadêmica, iniciando. E depois que eu saí da universidade, tive uma experiência no mercado, comecei a ter um choque de realidade, bater ponto, não sei o quê, aquela chatice. E e não era uma coisa que eu já não aproveitava muito, eu não conseguia refletir, né?
Eles queriam máquinas, eles não queriam pessoas trabalhadoras. O mundo corporativo, numa camada, ela é isso, né, Bruno? O mundo corporativo, numa camada mais baixa, operacional, Exatamente. ela não quer que você fale nada. Você tem muita dificuldade de fazer. Quer dizer, você não faz nenhuma reflexão, você não tem nenhuma criticidade, simplesmente você apaga a luz e acende a luz. No mundo corporativo, em cargos de baixo nível. Então, aquilo ali no setor de óleo e gás me diz, cara, eu preciso subir. E olha que eu sempre tive essa criticidade, né? Então, eu digo, cara, no longo prazo isso aqui não vai me dar muito retorno. O que é que eu vou fazer? Vou voltar para academia, né? Aí fui fazer mestrado. Porque eu preciso, na minha cabeça já, poxa, isso para o jovem hoje é muito difícil ter essa criticidade. Eu não sei, foi uma iluminação divina mesmo, porque eu pensei nessas estratégias. Por isso que eu digo, cada um tem o seu caminho. Ah, David, eu vou seguir o seu caminho. Cara, para você pode ser muito diferente. Não dá, eu não consigo. As pessoas me perguntam muito Total. isso. E eu tenho muita dificuldade de dizer a elas qual caminho elas devem seguir. Eu pulo essa pergunta. Cara, eu posso lhe ajudar de outra Só- maneira? Essa maneira aí eu não consigo te ajudar. Aí, Não, eu beleza. E eu tive até, David, essa percepção de que eu não consigo mu- crescer, né? Pode falar. né, muitas pessoas também, às vezes, me procuram, né, para falar sobre carreira. Eu estava conversando com uma pessoa recentemente sobre isso, né? Eu É, consigo observar e aconselhar e ajudar as pessoas a tentarem achar um caminho para elas. Eu só não ofereço o meu caminho, porque o meu caminho isso. só é meu e ele não é modelo para nada, nem para bom e nem para ruim. Ele é só apenas o meu caminho, né? Exato, Tem coisas que eu exato. posso ajudar com a minha experiência, posso. Aí eu vou oferecer a minha experiência. Mas criar uma fórmula para as pessoas Uhum. dizendo que, olha, faça o que eu fiz porque, né, vocês vão, né, terem o sucesso, ou sei lá, aquilo que elas estão buscando, enfim. Mas eu tenho bastante essa consciência também com você, assim, por exemplo, eu sempre falo isso, gente, não tem fórmula, não existe fórmula, né? Você pode fazer coisas que eu fiz de um outro jeito e eu nunca vou fazer determinadas coisas que pessoas fazem porque eu tenho a minha forma, o meu jeito de Isso, ser, sei lá, tenho minha criação, enfim, é diferente. Seres humanos não são, ninguém é, né? Essa igualdade de vida, por Uhum. exemplo, não existe. Cada um tem, né, essas questões. Mas eu concordo contigo. Tenho a É. mesma dificuldade quando alguém quer, né, me usar como espelho ou parâmetro ou modelo. Eu falei, pai, eu não sou modelo para Espelho. nada, pô. É, Não sou modelo para. Tô aqui aprendendo ainda, exatamente. tanto quanto você. Uhum. Aí foi por causa disso que E eu aí, voltei para academia, porque eu me sentia muito operacional e aquilo me causava muita angústia. Então, se você não conseguir ter um diálogo comigo, refletir comigo sobre algumas situações, cara, você vai me perder. Não consigo ser nada impositivo. Eu sempre fui assim na minha vida. Nada impositivo para mim funciona. Se a gente não conseguir ter um diálogo e conseguir enxergar estratégia, conseguir enxergar visões, caminhos diferentes, para o bom e para o ruim no diálogo, mesmo que exista hierarquia. A hierarquia não significa é, uma total subserviência, né? Ou seja, é, sim, é uma questão de. A gente não está no exército, né? Nas corporações, né? A gente não está no fronte de comando, a gente está em um lugar onde a gente sempre busca ter melhoria. Né? Então, eu tive essa dificuldade nessa camada operacional aí mais básica. Eu fui para academia, lá encontrei mas gênios. você foi. Você ainda foi fazer mestrado na área de petróleo. Na verdade, termodinâmica. É uma interface. Bem específico em termodinâmica. Foi que aí que Termodinâmica. me abriu todo. Mas Isso, é uma área termodinâmica. aplicada, mas ainda era uma área aplicada ainda à indústria de petróleo e Óleo e gás. gás. Isso, era. Isso. Exatamente. Era aplicado à indústria de petróleo e gás. Né? Na verdade, eu estudei uma parte de desenvolver modelos para estudar o que a gente chama de predições de tensoativos iônicos em partições de sistemas óleo-água.
Foi aí que eu comecei a despertar o que é modelos, né? Que são essas representações de mundos que muitas vezes as pessoas não sabem o que é. Então, uma definição para a galera aí guardar na mente é, seja ele qual for, seja ele modelo, são sempre representações de estados de mundo. Então, você quer explicar alguma coisa. No meu mestrado, eu quis explicar uma coisa visualmente simples, que é partições de um chamado tensoativo iônico em interfaces óleo-água. Ah, David, por que isso é importante? Porque Cara, existem alguns efeitos para a indústria do petróleo muito importantes que ocorrem nessa interface de óleo-água. Então, esse emulsificante, ou desemulsificante, ele faz com que exista uma maior coalescência ou menor coalescência. Aí vem uma sopa de letrinha muito louca. Foi que pô, aí fiz mestrado. deixa eu te fazer uma pergunta para ver se eu entendi. Sei lá, você vai, a Petrobras vai extrair o petróleo, por exemplo, lá do mar. Normalmente esse petróleo está misturado, né, com água. E esse estudo ele vem para entender qual a melhor forma de fazer isso ou eu entendi errado? Isso, é quase isso. Qual é a melhor forma, qual é a quantidade de aditivo químico que eu tenho que adicionar. Primeiro, a pergunta: o aditivo químico ajuda a separar? Segundo, qual é a quantidade desse aditivo químico que ajuda a separar? Terceiro, existe algum fenômeno prejudicial nesse desvio desse aditivo químico nas partições óleo-água? Então, a ciência é isso, para a galera. Você tem que se guiar e a sua inquietude é responder essas perguntas. Aí a galera que quer fazer mestrado, já fica atenção, é isso. Se você não tiver uma inquietude interna para responder as perguntas de pesquisa, se você só quer esse título para botar guardar na gaveta, não faça. Não faça. Não faça. Mestrado não foi feito somente para. Claro, existe um mercado dele. Claro, a gente não é criança e sabe que existe um mercado da educação que quer vender títulos de mestre. A gente sabe. Mas você, pessoa, tem que ter essa criticidade. Que não ir por esses caminhos maléficos do mercado da educação. Você tem que buscar um caminho que tenha também uma perspectiva, né, dessa. Então, o grande para você fazer mestrado, você tem que ter uma inquietude para responder as perguntas de pesquisa ali, básica. Ô David, e aí essa entrada para a área de computação, ela se dá por conta dessa necessidade de estudar modelos? E aí você vai estudar machine learning, aí Exato, você vai você está estudar deep learning, aí você vai estudar... isso, exatamente. Perfeito, exatamente. Então, a partir disso, cara, aí foi embora a minha carreira na área de modelagem, né? Eu percebi que na área de modelagem eu conseguia. Existe um termo na termodinâmica que a gente tende sempre maximizar a entropia e minimizar a energia livre. É uma máxima da termodinâmica. Então eu entendi, se eu trabalhar somente com modelos, eu consigo maximizar a minha entropia e diminuir minha energia livre. Ou seja, do ponto de vista profissional, eu vou ter mais resultado com um nível de esforço adequado para o meu conhecimento. Então, é uma coisa muito importante essa acessibilidade, Bruno, também, né? O quanto você tem que desprender de energia para ter algum tipo de resultado pragmático na sua vida, do ponto de vista profissional. Eu também, já antes, ali no mestrado, eu já tinha esse discernimento que, trabalhando com modelagem, eu já conseguia subir um pouquinho dentro daquele problema que eu tinha lá no início. Mas aí seu desafio foi não só encontrar o modelo,
mas encontrar Uhum. vamos dizer assim, o framework ou playbook, por exemplo, de utilização de bibliotecas que te traziam essas respostas. E aí foi dentro, Tudo. utilizando o machine learning, Tudo. utilizando deep learning, que você conseguiu achar essas respostas. Isso, isso. Aí a gente faz umas cadeiras, a gente conta com professores muito bons, né, que dá essa visão. E a primeira fatia da inteligência artificial que eu conheci foi de uma área chamada otimização estocástica, que é exatamente você ter as suas funções e você ter algoritmos que vão atribuir, vão mudar esses parâmetros e você vai ter ali o seu parâmetro estimado, né? Estimação de parâmetros, algo que vai dar resultado relacionado ao resultado da sua função. Então, a primeira parte da inteligência artificial que eu conheci foi na área de otimização, fazendo um paralelo com o que existe nos modelos de linguagem hoje, O pessoal esses largos. de finanças que usa muito isso, né? Usa bastante. Finanças usa muito otimização. Hum. Exatamente. Aí, fazendo um paralelo, ou seja, do que eu via lá atrás é a mesma coisa que existe hoje, né? Antes desse boom, né? Que é exatamente os modelos hoje de linguagem grande para esses treinamentos, eles utilizam as mesmas estratégias de otimização que foram desenvolvidas há uns décadas atrás, tá entendendo? Como otimizações voltadas para a estimização dessas probabilísticas. Então, é o que se usa hoje também nesses modelos de linguagem grande. Então, o meu conhecimento lá prévio ali é, foi onde eu aprendi todas as bases para o que eu atuo hoje. Então, não é muito distante, tá entendendo? Migrar para essas áreas de modelagem em geral. Para mim é uma transição muito fácil. Entendi. Cara, e aí me diz uma coisa. Você fez um mestrado, depois eu vi que você fez um doutorado. Eu acho que tudo Uhum. utilizando desse seu conhecimento com modelagem, né? E deve ter ido se aprofundar mais Isso. ainda sobre a perspectiva Na tese de técnica, doutorado, né? Dos modelos, do uso. isso, na tese de doutorado eu fiz uma coisa meio que inédita no Brasil. Eu desenvolvi uma equação de estado termodinâmico para descrever os fenômenos exatamente de partições, interfaces, interações desses tensoativos iônicos. Então, e eu tenho uma coisa bem curiosa, só para a gente chegar numa discussão, que eu participei no doutorado, fiz um doutorado de sanduíche na UFRJ. E eu participei da maior turma de mecânica estatística da UFRJ. Tinha 5 alunos. Imagina, 5 alunos. o nome de mecânica e estatística fala muito sobre isso. Isso. Aí foi aí que essa cadeira, ela é uma cadeira fenomenal, cara. Ela, ela te abre os olhos muito filosoficamente por diferentes estados, principalmente da matéria, né? Então, ela mistura um pouco da mecânica moderna, newtoniana, com a mecânica de Schroeder clássica. Imagina resolver isso, você misturar a mecânica newtoniana com a parte quântica de Schroeder. É, tipo isso, tipo isso. Ali explodiu minha mente, cara. O paradigma de Schroeder. Muito bem. O, o Mas gato de tirada é essa a única coisa caminhada. que eu entendo. Mas o que é que eu quero dizer aqui? Cara, essa carreira acadêmica, ela é uma maneira de você expandir muito a sua mente, tá? Você pode não, se você só pensar no financeiro, é fracasso total. Mas se você pensar que você pode usar isso como uma potência sua, como uma, uma caixa de, pense que você tem uma caixa de ferramental
sua caixa de ferramenta é uma caixa de ferramenta maior do que do seu outro competidor. Se você pensar nesse princípio de caixa de ferramenta, de ferramental, para soluções de problemas, essa, essa carreira acadêmica é muito proveitosa. Mas se a galera pensa só no viés financeiro, mercadológico, claro, o nosso país não valoriza tanto cientista, né? A gente sabe disso, quanto o cientista Sim, brasileiro ele tanto. sofre nesse país. E também tem muito cientista, né, Tanto. que não conseguiu, não sabe fazer tanto essa transição no mercado mercadológico. Eu me sinto um privilegiado por conseguir navegar nesses mundos assim mais facilmente, entendeu, Bruno? Mas Ô, assim, David, aconselho bastante a galera a deixa eu te acreditar fazer em uma carreira acadêmica. Deixa eu te fazer agora a pergunta de US$ 1 milhão, certo? Você tem uma carreira Uhum. você estudou bastante, estudou temas que para mim são extremamente complexos, eu não consigo, se fosse para discutir, conversar com você, não acho que não teria nem a capacidade disso, né? Apesar de ter compreendido tudo que você falou, como foi que surgiu a perspectiva da ciência de dados, por É, exemplo, para te ajudar nos problemas isso, as hipóteses que você trouxe. Mas e aí? isso. Como é que surge a ideia de um framework de agente de IA e por que Uhum. mangaba? Porque eu vou Uhum. dizer, eu gosto muito de mangaba. Mangaba é uma fruta que eu não conheço em outro lugar no seu Nordeste, não sei se existe em outras partes do Brasil, Isso, mas eu conheço mangaba somente por exato. aqui, né? E é uma Isso. fruta, para quem não conhece, é uma fruta docinha, só que ela deixa um toque de viscosidade na boca, né? Então, Exato, quando exato. você come uma mangaba, você sempre vai sentir essa viscosidade, né? Essa coisa grudentinha, né? E aí me explica como surgiu a Isso. ideia do mangaba, né? Desse É. framework open source que você criou e por que mangaba? Ah, boa, boa, boa. Vamos lá. Eu quero falar do contexto, Bruno. Nós vivemos num momento onde existe um movimento muito grande das big techs, né? Então, algumas big techs com movimentos open sources, algumas outras big techs com movimentos mais fechados mesmo. A gente vê também os preços desses caras subindo e a gente vê nosso país. Sabe como eu percebo o nosso país, cara, e nossos governantes? Não tem um tsunami? Eu vejo o nosso país Sim, como um tsunami. Tá vindo e os nossos políticos estão na praia olhando para o céu. É mais ou menos assim que eu enxergo. E eu observando esse cenário, né? Ou seja, a sociedade sem tanta potência, vamos chamar, alternativas, potências de transformação ali no seu dia a dia, né? A gente precisa não somente de ferramentas, como pessoas que possam estar contribuindo com nessa sociedade, nessa visão menos egocêntrica, né, do nosso eu, uma visão mais coletiva. Eu sempre fui uma pessoa muito do coletivo, trabalhar em equipe. Eu acho que foi essa parte de esse trabalho em equipe sempre foi muito genuíno meu. E trabalho de comunidade, eu acho que você também tem isso por ter feito uma newsletter. Então, sim, eu fico muito distante de iniciativas individualizadas e vejo que a gente, como país, tem muitos talentos, temos muitos talentos, cara, e poucas efetividades por falta de muita coordenação. Então, pensando nesse cenário, cara, e assim, entendendo a realidade corporativa que precisa de agentes, e eu sei que no meu estado, em Recife, eu não sei quem está pensando em implementar sistemas muita gente naquelas empresas de 1.200 funcionários, não sei. A gente não sabe se essas empresas estão também na praia esperando o tsunami, né? Mas eu quero fazer a minha parte. Eu quero dizer aqui, cara, tem aqui o framework open source para você se você quiser mudar, né? Até então não tinha, né? A gente tinha um movimento porque o paradigma era só ali chats de interação para as LLMs e era muito difícil essa visão de agente. Só para a galera entender o que é um agente,
o agente em si, ele se propõe a resolver uma tarefa em específico. É uma IA parametrizada para resolver aquela tarefa, seja ela qual for, né? Fazer uma busca, fazer uma auditoria. Então, ela é de propósito definido. Você tinha o chat, que era geral, e você começa a trazer o paradigma dos agentes verticais para fazer esses propósitos definidos. E eu via que existe uma camada reprimida, tanto das pessoas como das empresas, que não sabiam trabalhar com isso. Cara, eu preciso ajudar. Eu posso? Posso. O que é que eu vou fazer? Primeiro, eu vou fazer a ferramenta. Segundo, eu vou disponibilizar. Terceiro, se as pessoas quiserem se conectar comigo para aprender, como professor universitário de muitos anos, eu posso também ensinar. E a gente desenvolveu a Mangaba para exatamente dar essa potencialidade às empresas e às pessoas. E a Mangaba, cara, é como você falou, eu quis trazer, né, esse regionalismo, exatamente para quem lê perceber, é do Nordeste, é dali do Nordeste e representa uma parcela daquela sociedade que muitas vezes são reprimidas. As mangabeiras de Sergipe, elas possuem um trabalho muito insalubre, cara, ainda hoje, né? E elas têm muita dificuldade em comercializar os seus produtos como qualquer outro feirante. Então, eu quis também trazer uma visibilidade para essas camadas sociais para ter também esse apoio. Então, acho que é um meio de comunicar o meu estado, é um meio de comunicar a minha origem, é um meio de comunicar o meu propósito de transformação das pessoas e dos processos. É mais ou menos por aí. E eu tenho uma frase muito Não, boa que eu eu falo adorei o na contexto. comunidade, né? E eu tenho uma frase que eu gosto muito de falar na comunidade, que a galera fica muito presa, Bruno, quando fala comigo de tecnologia de IA, é o como, né? Eu faço como. Eu já quebro o paradigma dela. Quando você sabe o que você quer e o porquê você quer, o como aparece. Como sempre aparece. Então, eu estou trazendo o como se você sabe o que e o seu porquê dentro das suas organizações ou dentro da sua jornada educacional de crescimento profissional. Ó, que massa. Cara, mas me conta aí, como é. E aí você falou você me disse agora desses dois paradigmas, né? E aí você encontrou o como, e aí eu quero saber como. O que é a junção de Mangaba? O que é que tem envolvido de tecnologia Boa, ali, né? Como é que você formou? boa. O Mangaba é uma coisa que você hoje constrói sozinha, já tem uma comunidade em torno, por exemplo, te Tem uma ajudando, tem outras comunidade. pessoas produzindo junto com Tem. você. O que é que tem ali, por Tem exemplo, né? uma Por exemplo, comunidade. eu tô te falando que Ó, o assim, que é que tem ali? eu conheço alguns, eu conheço alguns frameworks, né? Sei lá, como QI, como LangGraph, né? Isso, Como os isso, próprios isso. frameworks, por exemplo, No Code, por exemplo, N8N, né? Make, por exemplo. Como é que a Mangaba faz e onde ela se coloca? Eu já entendi, por exemplo, que você falou um pouco que a ideia do framework é para atingir principalmente pequenas empresas, médias empresas, quem quer, né, construir ali, ter uma tecnologia para orquestração de agentes, né? E aí me fala Isso, como é isso. isso. A arquitetura da Mangaba é porque existem alguns problemas, né? Cara, e assim, eu como usuário, né, eu sempre tive muita dificuldade nesses meses passados de usar esses frameworks, né? A documentação, ela é uma documentação que às vezes é complexa para o médio desenvolvedor e o baixo desenvolvedor. Uma pessoa que tem que está iniciando não consegue desenvolver agentes com esses frameworks. Não consegue, simplesmente. Porque ele vai se deparar na documentação, ele não sabe nem para onde vai, não sabe instalar um IDE, umas libs para começar a fazer isso. Então, a primeira coisa foi diferenciar na documentação.
né? Primeira coisa, uma documentação em português para o jovem, para o iniciante, para estar estudando em português a documentação, certo? E é, a nossa arquitetura ela utiliza alguns protocolos que são comumente protocolos usados nessa camada aí de criação de agentes, porque uma coisa é você ter os protocolos, outra coisa é você ter os frameworks. O framework é a maneira pela qual, é a estratégia pela qual você constrói esses agentes. Tá? Então a gente utiliza mais os protocolos da Google. A gente utiliza os protocolos ali que a gente chama de Age-to-Age. E também o protocolo de contexto MCP, junto do paradigma da Anthropic. Então, esses pilares do Mangaba é comunicação age-to-age e contexto utilizando MCP antrópico, né? Do ponto de vista de arquitetura, é a maneira pela qual esses dois tipos de protocolo baseiam a construção dos mangabas, né? Então, a partir daí, eu fui criando alguns diferenciais, né? De você, como você processa isso, você consegue paralelizar de diferente maneira, como você constrói, se você constrói só hierarquicamente, como você orquestra. Então, existem algumas diferenças porque eu comecei a desmistificar a maneira como se operacionaliza na prática a criação desses agentes. Tá entendendo? A maneira como você atua nele. Ele existe bom exemplo, duas maneiras simples. Vou trabalhar hierarquicamente, eu vou trabalhar em cooperação. Então, isso está mais simplificado com a gente. E não é tão claro. Se você é usuário, você sabe que não é tão claro você sair do paradigma do hierárquico e ir para um paradigma, por exemplo, de uma colaboração multi-agente. Então, isso não é claro nesses frameworks, como LangChain, ClearAI e os outros. Para a gente já deixou isso aqui mais transparente. Tá entendendo? Para exatamente facilitar a construção e se conectar com o objetivo da pessoa. Entendi. Então, e aí me explica uma coisa. Hoje essa perspectiva do Mangaba, ele é multi-agente e ele Isso, tem um motor que faz essa orquestração desses isso. multi-agentes. O que eu posso E aí tem conectar outro isso, por diferencial, exemplo, o que é exatamente GLLM, por exemplo? É ser agnóstico. agnóstico? Isso, isso é o grande diferencial, ser agnóstico. Mais um. Mais um. Ser agnóstico, gente. Qualquer E, tipo de cérebro, vamos chamar assim, a gente consegue conectar. Claro, ah, não tá, massa. todos não E aí estão me conta criados também. ainda, né? A comunidade ainda está criando. A comunidade ainda está criando. Nós temos hoje alguns já disponíveis, mas é agnóstico. Entendi. E me conta, e qual é agora a evolução, os planos, os próximos passos com a Mangaba? Né? O que é Cara, que você tem pensado e tem uma feito notícia como boa. roadmap de roadmap? Cara, a gente tem uma notícia até boa, vou saltar aqui em primeira mão. O Polo Tecnológico de Sergipe, ali, Polo Tecnológico de Sergipe, junto com o seu gestor, o Márcio Melo, vai utilizar o Mangaba como estratégia tracionadora dos motores de IA do estado de Sergipe. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que esse gestor ele vai utilizar esse framework, vai capacitar os profissionais do setor público para utilizar esse framework para transformar o setor público do estado. É demais. Que É massa, isso que eu que massa, idealizei que desde o massa. início. Ter essa sensibilidade, dizer, cara, vocês têm a ferramenta e as capacidades. Vai vir universidade junto, vai vir estudantes juntos, e espero que essa camada aí, primeiro do setor público, apoiado pelo polo tecnológico. Então, nós vamos ter lá Banese utilizando, vamos ter lá Ministério Público utilizando, vamos ter lá Defensoria Pública. É isso que o Estado precisa. Qualquer Estado. E Pernambuco pode fazer a mesma coisa com o Porto Digital aí, eu sou super fã do Porto Digital. Todos os estados do Nordeste, a gente pode começar essa revolução, né? E ser uma parte que
iniciou um movimento de transformar as áreas corporativas do setor público ou privado, seja ela qual for. Cara, que notícia massa isso. Notícia boa, né? Acho que Conto com o é seu muito apoio para boa. Não, divulgação. primeiro que eu. Não se preocupe não. Quando tiver, pode mandar aqui que eu vou divulgar com o maior prazer. E aí o que acontece? Uma das coisas que eu não vejo, né, Uhum. como um caminho, né, que não seja para a estruturação tanto de inteligência artificial no mundo, para mim, é a perspectiva de ser open source. Eu não acredito em Ah, é. sistemas fechados, não Não é acredito em sustentável, né? Não é sistemas. sustentável. Acho, é, Acho que a curto prazo todos eles não vão sustentar. Acho que os modelos open source eles têm mais aderência e mais tração. Porque, primeiro, você tem uma ideia, pensou o seu framework, ele está de uma forma, ele está de um jeito, né? Eu posso adaptar ele, eu posso melhorar ele, eu posso colocar coisas, né, que você ainda não tinha percebido, ou que não era da sua necessidade, do seu roadmap, eu posso incluir coisas nele, né? E eu tenho essa similaridade muito grande porque eu sou. Hoje nem tanto, mas durante muitos anos eu fui usuário de software livre e participei muito dentro do movimento de software livre, né? E uma das coisas que mais me engajavam, né? E hoje eu li uma matéria surpreendente. O sistema operacional que mais cresce hoje nos Estados Unidos é o Linux, né? Hoje, obviamente que esse crescimento não é um crescimento, né, comparado aos seus, mas o que mais cresce é ele, né? Por conta de N motivos que tem a ver com essa perspectiva também da inteligência artificial, de ser um ambiente, por exemplo, mais propício, por exemplo, né, para a produção e desenvolvimento de inteligência artificial, de ciência de dados, né, e por aí vai. Então, eu particularmente não acredito. Então, eu me empolgo muito quando eu tenho uma proposta como essa, e se o Estado abraça e ele fomenta, e eu acho que isso Isso, é um grande isso. ponto, e que os americanos fazem muito bem, né? As pessoas acham que não, mas os americanos, o governo americano é um fomentador, né? O vale do Silício só existe porque existiu um fomento, né? Principalmente de guerra ali na metade dos anos, né? Depois do final de Segunda Guerra ali, por exemplo, existe um investimento muito forte ali, e o Vale do Silício nasce disso, né? Eu acho que quando o Estado se envolve, que ele fornece investimento e que ele produz o uso e que fomenta o uso, né, as coisas tendem a ter um crescimento muito veloz. É, Enquanto a gente não tem, por exemplo, um modelo mais, né, mais vamos dizer assim, mais corporativo ou particular, por exemplo, de pesquisa, né, da forma como tem em outros lugares, por exemplo, porque existe muito institutos de pesquisa de forma privada, né? Enfim, eu acho isso. sensacional, David. Pô, quero muito te parabenizar pela ideia, né? Acho massa, me sinto muito feliz de ter um conterrâneo nordestino produzindo conhecimento, produzindo e tentando, né, construir, né, uma história com algo que para a gente vai ser tão caro e valoroso para o futuro, né? Como você mesmo disse, é um Isso, tsunami que a gente está vivendo. Eu dei uma palestra para isso. uma turma do Senac essa semana e os meninos me fizeram um monte de perguntas assim, né, do que eu achava sobre acontecimentos sobre inteligência artificial na sociedade, né? Eu falei, gente, eu não sei e duvido de quem diga que sabe de alguma coisa, né? Porque o que a gente está vivendo é tudo muito Boa, boa. rápido e a gente não tem É. ainda a noção, né? Uhum. Até um dia desse a gente tinha sistemas, né, com parametragem de bilhões. Semana passada lançaram um LLM com parametragem de trilhão, né? E ninguém estava esperando isso, ninguém pensou nisso, né? E aí então você imagina, né? Quantos modelos surgem todos os dias, quantas novas propostas de tecnologia, né? Quantos novos Isso, protocolos. Né? Você vê o próprio Google, por isso, exemplo, pegou o A2 e entregou, por exemplo, para a Linux Foundation, né? Você tem um MCP que começou com isso, Anthropic, mas já está difundindo para um monte de gente, né? Todos os isso. grandes big players, por exemplo, que não que até no primeiro instante eu achei que eles não fossem abraçar, mas como teve um movimento muito grande de existir um protocolo de intercomunicação, então eles abraçaram o MCP também, foi todo mundo junto, né? OpenAI foi junto, Isso, Google foi junto, foi todo mundo abraçou o MCP e transformou ele num protocolo aberto, né? E de fácil isso. interação. Então eu acho muito sensacional. E aí, meu irmão, a gente já está aqui falando um bom tempo, né? A gente tem já estamos chegando aqui ao fim. E aí eu queria ouvir de você. O que é que você indica para as pessoas para se aprofundarem mais, para estudarem mais,
né? O que é que você indica de livro, o que é que você indica de paper, o que é que você indica de newsletter, de podcast, o que é que você pode falar para as pessoas, né, poderem falar. E queria também que você fechasse, fizesse sua despedida, né, deixasse sua despedida aí para a gente finalizar o nosso papo de hoje. Perfeito. Tô te ouvindo. Pronto. Então, cara, assim, as pessoas esperam que eu leia muito coisas de tecnologia, né? Elas esperam isso, mas na verdade, até, Bruno, eu sou uma pessoa que, para entender a máquina, cara, eu estudo mais o homem. Só consumo Eu conteúdo corro um pouco tech, desse paradigma, né? aí. Entendendo? Eu o não que eu menos estudo a máquina consumo para entender a conteúdo máquina. Eu tech. estudo o homem para entender a máquina. Eu acredito Então, muito tem um livro para a que eu gente tô lendo discutir alguns temas chamado Emanuel A gente Aragão. tem que se aprofundar mais Ele é um no humano psiquiatra, do que nos paradigmas da filósofo, máquina. psiquiatra. As pessoas querem entender, por exemplo, a consciência da máquina olhando para a estrutura do que eles fazem enquanto algoritmo, quero dizer, né? E esquecem de discutir como o humano vê essas perspectivas de consciência e inteligência para o humano, né? Então, eu estudo muito mais o humano do que a máquina. E dentro dessa perspectiva, tem um psicólogo bem legal, psiquiatra também, chamado Emanuel Aragão, que tem um livro chamado 10 Princípios Antes do Fim. Ele traz o maior embasamento sobre a razão e diferentes afetos humanos. Então, é só dessa maneira que eu acredito que nós vamos conhecer mais a máquina, quando a gente conhece mais Massa. sobre E de os news e podcast, paradigmas o que é que do humano. você pode indicar pra gente? E do podcast, eu já indico a Input, né? Claro, essa newsletter aqui. Eu acho que vocês conseguiram ter um nicho bem legal, porque é nosso perfil mesmo, assim. E gosto do conteúdo bastante de vocês. E aconselho a pessoal a ler os artigos, né, das Big Techs quando elas lançam novas tecnologias, né? Eu Principalmente tem um vi. novo agora da Eu Google, não né? Que parei eles lançaram para com ler ainda, 300 mas vi essa autores. Eu não sei repercussão se você sobre ficou de 300 sabendo, é bem autores. legal isso. Fiquei impressionado com 300 pessoas escrevendo o mesmo 300 artigo. Aí autores. fiquei pensando, porra, foi isso aqui. A disputa de parágrafo ali deve ter sido grande, né? Também não vi o tamanho, né? Se for que nem aquele do MIT, que o MIT, aquela pesquisa sobre o quanto está sendo impactado, nós estamos sendo impactados pelo uso de inteligência artificial, que é 285 páginas, né? Eu não sei o tamanho desse paper, mas para 300 autores, no mínimo, precisa de uma quantidade boa. E é isso, meu amigo. Muito obrigado, valeu aí pelo papo, né? E você que está ouvindo aí mais um episódio da Input, né? De novo, conteúdo exclusivo da Prompt, a newsletter aqui que eu sou editor. Gostaria muito também que, se vocês, por algum motivo, não ouvirem, né, na Prompt, a gente também tem canal no Spotify, no YouTube. Eles vão sempre um dia depois que eu lanço, né? Então eu lanço sempre às quartas-feiras, e aí nas quintas, né, eu ponho esse conteúdo lá. Mas muito obrigado, valeu e fui!